Em 2018, Um Pequeno Favor foi lançado nos cinemas e ele se tornou um sucesso instantâneo que eu adorei, eu fiquei realmente obcecado por aquele filme naquela época. E pra quem não lembra, o primeiro filme nos apresentou a Stephanie e a Emily, que são mães ali de duas crianças que estudam juntas, e num certo dia a Emily pede um pequeno favor pra Stephanie, que é cuidar do filho dela, só que acaba que a Emily desaparece, a Stephanie tenta descobrir o que aconteceu com essa tal amiga dela. Isso desenterra muitos segredos ali, como por exemplo a Emily ter forjado a própria morte, assassinado a irmã gêmea idêntica dela, e no final de tudo aí a Emily foi desmascarada e presa e a Stephanie se saiu bem, fez um best-seller aí baseado nessa história da Emily. E esse primeiro filme tinha um enredo bem sinuoso e tirado do livro de mesmo nome, que assim, eu adoro o livro, assim como eu adoro o filme. E outras coisas se destacaram também no primeiro filme, como a fotografia linda, o figurino impecável, e as duas protagonistas entregaram uma boa química, que foi um dos pontos que mais fez esse filme funcionar bem e as pessoas se conectarem com ele, porque as duas eram ácidas e sarcásticas, então isso funcionava muito bem. E agora chegamos em outro pequeno favor que na minha visão é uma sequência totalmente desnecessária. Por mais que eu tenha amado o primeiro filme, eu não pedi um segundo, mas eu super dei uma chance pra ele, queria ver Blake novamente, Anna Kendrick, mesmo com as polêmicas da Blake ainda tava ali, ó, investindo na performance dela, porque ela entregou muito no primeiro, e ela também entregou muito no segundo, né, a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Só que assim, eu não consegui amar esse segundo como eu amei o primeiro, e eu tentei muito, sabe, foi difícil, eu ficava empurrando com a barriga o filme. Por mais que eu adore o Paul Feig, por mais que eu ame aí a forma com que ele constrói toda essa história, eu sinto que esse filme foi feito só pra monetizar em cima do primeiro, que foi um sucesso. Não que ele tenha sido feito, idealizado previamente, tipo, ai, precisamos de uma sequência, é necessário que uma sequência exista. Não. E eu quero desenvolver aí um pouco mais nesse vídeo sobre por que esse filme não é tão bom, e também trazer pontos positivos sobre ele, mas antes, não esquece que esse vídeo vai ser sem spoilers no começo, da metade pro final com spoilers, quero desenvolver sobre aquele final, sobre o desfecho, sobre as tosquices que acontecem na história. Mas antes, deixa o like, se inscreve aqui no canal para próximos conteúdos, e me conta nos comentários se vocês assistiram o filme, se vocês vão assistir, se vocês gostaram, não gostaram, coloca tudo lá que eu quero muito ler. Nesse novo filme, outro pequeno favor, nós vemos a Stephanie virando ali uma streamer de true crime famosa, que até lançou um livro sobre as maluquices que ela viveu no primeiro filme. Mas é claro que nada ficaria em paz ali por muito tempo, porque a Emily chega na vida da Stephanie novamente. E agora que ela saiu da cadeia, ela tá ali com um novo namoradinho mafioso italiano, que é o Dante. Sim, o cara de 365 dias. Tipo assim, a gente já imagina a qualidade do filme só por esse cara tá escalado, né? Não que ele seja um ator ruim, ele é gatíssimo, bonito, carismático, mas... tadinho, ele só escolhe projetos complicados. Mas voltando ao ponto, né? Ele e a Emily vão se casar e a Emily convida a Stephanie pra ser sua dama de honra no casamento de luxo ali na ilha de Capri, na Itália. Porém, claro que é super normal você chamar a minimiga que te fez ser presa pro seu casamento pra ser sua dama de honra, né? Tipo, ai, uma coisa super normal do dia a dia. E a princípio a Stephanie não queria ir, mas ela é ameaçada pela Emily, onde a Emily fala, tipo, minha filha, se você não for, eu processo você por usar meu nome e minha imagem no seu livro. E aí acaba que a Stephanie vai até o casamento e ela também conta uma oportunidade de, quem sabe, escrever uma nova história com que ela vai viver com a Emily. E a gente vai acompanhar a relação de amor e ódio dessas duas ao longo de todo esse casamento, que é chiquérrimo, mas ao mesmo tempo vira uma confusão, já que alguns segredos bizarros aparecem, assassinatos acontecem, e muita loucura vai acarretar ali no final bem ridículo. E eu já vou falar sobre o roteiro desse filme, que foi um dos grandes problemas dele, mas eu preciso destacar inicialmente a qualidade do filme, que tá muito na parte estética, na parte visual. Vamos começar pelo figurino, gente. A figurinista que tá aqui é a mesma do primeiro filme. E ela já arrasava lá, e aqui não foi diferente. Ela traz roupas extravagantes pra Blake Lively e pra Anna Kendrick usarem, e parece que as roupas conversam muito com a gente desde o primeiro filme, porque elas expressam a personalidade das duas personagens. Enquanto a Stephanie tem uma vibe mais ali mãe de subúrbio, que tá tentando ser descolada e estilosa, a Emily parece que já nasceu naturalmente com esse estilo, sabe, de rica, snob e arrogante, que pisaria em qualquer um pra chegar onde ela quer. E qualquer pessoa pode falar o quanto a Blake Lively é manipuladora, mentirosa, dissimulada, maluca, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas ninguém pode falar que ela não serve cante, porque ela serve. Serve muito. Essa mulher entrega uma performance tão forte ali como a Emily, que a pose de nojenta dela parece que não é atuação. Na verdade, parece que ela tá interpretando ela mesma. E ela segura essa pose o filme inteiro, sabe? Ela é gatona, ela sabe que ela é gatona, ela sabe que ela é posuda e ela vai entregar isso. A única coisa que eu aconselharia pra ela é pra ela usar ali um, sei lá, shampoo antifrizz, um condicionador antifrizz, alguma coisa pra dar um jeito naquele cabelo, que tem momentos na vida real ela tem um cabelo mais bonito, mas parece que nesse filme aqui ela tava com o cabelo cheio de frizz. Tava complicado, né? O cabelo tava pedindo socorro, falando, alguém me hidrate, alguém me ajude. E ninguém ajudava aquele cabelo. E ó, que eu acho que ela tem na vida real, né, uma linha de produtos pra cabelo. E se isso for uma promoção da linha de produtos dela, não é uma boa promoção, né? Não sei como funciona. Eu sei que depois de toda a polêmica que aconteceu com o Josh Baldoni e ela, muita gente ficou contra ela. Eu, gente, não ligo. Eu tô do lado da treta. Tá rolando treta? Estou do lado da treta acontecer. Justin, Blake, não sei. Eu gosto de intriga.
intriga movimenta minha vida, edifica meu dia. E é isso. Então você separar muito bem aí o que é atuação, o que é vida pessoal da atriz, com o que é personagem, o que é ela atuando, trabalhando. E não só você separar isso, né, trabalho de vida pessoal, como a Anna Kendrick também, já entregando performance da vida dela aqui, não só aqui, como também nas press tours desse segundo filme. Porque a gente sabe, né, que a Anna Kendrick odeia Blake Lively e Blake Lively odeia a Anna Kendrick. Desde o primeiro filme elas têm essa rixa gigantesca, que já bombou lá na época, lá em 2018, agora isso retornou. Porém, a Anna Kendrick parece tão familiarizada em estar ao lado da Blake Lively, que assim, gente, ela atua até nas press day. Até quando ela não tá gravando, ela tá atuando. Alguém precisa dar um prêmio pra essa mulher, pra ela conseguir atuar tão bem. Parece que ela realmente gosta da Blake. E ela tá lindíssima nesse filme, né, nessa sequência. O cabelo dela tá hidratado, roupas tão bonitas. Ela tá mais classuda, ela tá mais ali imponente, diferente daquela versão mais recatadinha que era do primeiro filme. Então, ela deu uma evoluída ao longo dos anos, não só ela como a personagem Stephanie. E eu tenho um parâmetro pra saber se o filme tinha bons figurinos, que é minha mãe assistindo comigo e falando: nossa, que roupa linda, nossa, que blusa linda, que vestido lindo, que sapato lindo, eu queria todos. Assim, minha mãe ficou o filme inteiro falando isso. Todos os momentos mesmo. Tipo, aparecia uma troca de roupa, minha mãe elogiava a troca de roupa. Isso é um parâmetro bom que eu tenho pra quando tem um estilo próprio no filme. E aqui teve um estilo muito próprio. E não só os figurinos serviram muito, como as locações da Itália também foram maravilhosas. O filme então consegue trazer a vibe luxuosa desse local da maneira mais perfeita possível. Os cenários são ali um mais belo que o outro. Porém, mesmo com o visual belo, o filme ainda dá umas escorregadas por conta do roteiro, já que muitas coisas aqui são meio inconsistentes. Vamos começar primeiro pela coisa que funcionou, que foi a dinâmica da Stephanie e da Emily. O vínculo codependente delas era o foco lá no primeiro filme, e isso não muda muito aqui. Mas o Sean, por exemplo, interpretado pelo Henry Golding, que era ali um cara garanhão no primeiro filme, que agora tá criando o filho dele sozinho e tá tentando ser um bom pai, ele virou um alcoólatra que adora palavrões. E a descrição de personagem dele nesse segundo filme é exatamente isso. Tipo assim, ele não tem mais nada além disso a agregar. Enquanto a mãe da Emily, que era ali vivida pela James Martin no primeiro filme, foi substituída aqui nesse segundo, ela, por mais que continue sendo uma alcoólatra com demência, ela ainda é uma personagem que não consegue ter o tom cômico que teve anteriormente, e ela nem é relacionável. Ela é só mais um pedacinho do quebra-cabeça que é mal montado aqui. O filme nunca consegue chegar ao seu ápice, nunca consegue ter potência por conta da escrita que ele tem. O primeiro filme conseguia ser inteligente, ácido e divertido, mas aqui, nesse segundo, as ideias vão ladeira abaixo muito rápido. A história vai se perdendo ali, ao mesmo tempo que ela tenta criar uma reviravolta mirabolante pra ser encerrada. A relação dos personagens soa meio absurda e algumas revelações beiram ali a tosquice. Então tudo no roteiro desse filme, principalmente da metade pro final, é difícil de você acreditar, é difícil de você comprar o que eles estão tentando te vender. E eu quero desenrolar um pouco mais sobre isso, né, sobre esse problema de roteiro na parte com spoilers, então vocês dão uma guardadinha aqui, porque eu quero concluir essa parte sem spoilers, dizendo que outro pequeno favor é um filme pra você assistir desligando o cérebro. Simplesmente dá play, se diverte com Blake, se diverte com Anna, vê essa dinâmica das duas atrizes, assim como a das duas personagens. Eu acho que tem muito disso no filme. Às vezes eu acho que as duas não estavam atuando quando elas davam farpas uma nas outras, sabe? Mas assim, esse segundo filme não é tão prazeroso quanto o primeiro foi, pelo menos. Eu assisti o primeiro várias vezes e reassistiria novamente. Esse segundo não tenho vontade alguma de reassistir. Ainda assim, acho que vale pelo entretenimento, mas sei lá, se você tiver outras coisas melhores pra assistir, talvez essas outras coisas sejam mais da horas. Então vai ficar muito a cargo de cada pessoa. Vai ter gente que vai curtir o que vai ver. Eu sou uma das pessoas que não curtiram, acho que também vai ter gente que não vai curtir, e é isso. É uma farofada, mas é uma farofada que eu não repetiria, sabe? Mas me conta aí, vocês vão assistir? Se assistiram até esse ponto do vídeo, coloca o Martinizinho aí nos comentários, porque o Martini define muito o que é esse filme, né? Todo mundo aqui é alcoólatra. Enfim. Coloca lá, que eu quero muito saber. A partir desse momento vamos falar com spoilers. E eu quero falar rapidinho desse final, porque não tem muito o que ser desenvolvido sobre ele, até porque, como eu disse, o roteiro foi tão besta e tão ali vazio, que até as reviravoltas aqui eram meio idiotas e não eram tão mirabolantes ou tão bem trabalhadas quanto aconteceu no filme anterior. E eu vou separar essa parte aqui do final pra falar sobre as tosquices que o filme cometeu. Então vamos pra primeira tosquice, que foi o Sean sendo assassinado no chuveiro enquanto ele tentava se masturbar pensando na Stephanie. Tem morte mais idiota que isso? Não tem. Ainda mais porque parece que a cena foi gratuita só pra mostrar a bunda dele. Assim, não tô reclamando, não pensem nisso. Só tô falando que parecia uma cena gratuita, não parecia tipo uma cena que, ai, vamos matar esse personagem. Aí falaram, o filme tá com um roteiro tão vazio que a gente pode fazer. Foi a bunda do Harry Gold aí, e foi assim que surgiu essa cena. Depois a gente vê ali o noivo gostosão da Emily, né, o Dante sendo baleado por uma pessoa misteriosa. Ele explode naquele casebre ali de fogo de artifício. E no final do filme a gente tem a reviravolta de que ele era um gay enrustido que tava apaixonado ali pelo principal rival dele da família mafiosa ali da outra região. E o casamento dele com a Emily serviria de fachada pra ele viver essa história de Romeu e Julieta com esse cara, e foi isso.
foi isso. E assim, deu uma quebrada ali no estigma de esse cara ser o maior machão das mulheres. Deu uma quebrada de estigma, né? Porque em 365 esse cara comeu todo mundo. Naquele filme com a Megan Fox, ele comeu o robô. Então assim, agora ele comeu outro cara. Eu acho, não sei se ele era ativo ou passivo. Enfim, isso não entra no caso. Mas eu fiquei pensando, essa revelação era pra ser impactante? Era uma revelação pra gente ficar... Uau, nossa, que coisa mirabolante nessa história. Porque se era pra impressionar, eu não fiquei nem um pouco impressionado. Não que eu esperasse isso dele, eu não esperava. Só que assim, foda-se, sabe? Foda-se. Então achei uma coisa meio besta, mas tudo bem, vamos continuar. E como se já não bastasse tudo isso, né, ainda tivemos a reviravolta da Linda, a tia da Emily, ser a maldosa por trás de todas as mortes. E ela ainda matou a irmã dela, no caso, a mãe da Emily. E isso parecia aí uma coisa de família, né, matar o irmão, mas aquela velha merecia morrer só por causa daquela peruca feia. Jesus, que peruca tenebrosa. O filme inteiro eu ficava, por alguém tira essa velha da minha frente, eu não consigo assistir com essa peruca aí. Era difícil, era difícil. Eu tenho uma fobia por perucas feias, é complicado. Nicole Kidman, foi você que me traumatizou. Mas aí a gente acaba descobrindo que a Linda se fingia de ajudante da mãe da Emily, mas na verdade ela roubou ali a terceira gêmea da Emily, a Charity, e cuidou dela, usou essa menina pra aplicar golpes nas pessoas, transformou essa menina na marionete dela que seguia suas ordens. E a gente vê que a Charity não tem um cérebro muito bom, né? Na verdade, nenhuma das duas outras irmãs da Emily tem um cérebro muito bom, nem a Emily tem. Eu acho que essa mãe tava passando a demência pras filhas quando ela teve elas, porque as três irmãs têm problema, né? Uma matou a outra era bêbada, a outra era meio infantilizada. Complicado. E quando chegou nesse enredo, né, das trigêmeas, eu fiquei, meu Deus do céu, quem foi o roteirista da Record que escreveu isso? Porque, puta merda, que enredo bosta. Foi difícil de engolir, hein? Eu tentei, coloquei farinha no filme e falei, vai, vai, vai. E o pior é que eu gosto da performance da Blake interpretando a Emily daquela maneira fria, mais posuda, onde ela é realmente o homem da casa, sendo que ela é mulher, mas ela é tipo, ela chega ali pra botar ordem nas coisas, então eu gosto dessa performance dela. Aí ela interpretando a Charity toda tipo, só Charity. Gente do céu. Nossa, que raiva. Era algo totalmente infantilizado, que eu sinto que funcionaria pra personagem, porque ela foi infantilizada pela Linda, foi tratada como uma marionete, enfim, ela não cresceu mentalmente, mas nossa, que personagem irritante. Tipo assim, não tinha personalidade alguma, a personalidade dela era ser... assim. E parece que quanto mais esse filme tentava me surpreender, mais ele me afastava do que ele tava tentando fazer. Porque era uma pataquada sem limites que eu tava vendo. E a Linda fez tudo isso porque ela queria pegar o dinheiro do marido da Emily, o Dante. Então ela deixou claro pra gente que com aquele pré-nupcial que ele rasgou dela, a Emily ficaria com todo o dinheiro dele e se tornaria parte da família. Só que assim, ela fez a Charity se passar pela Emily, prendeu a Emily pra Charity se tornar a viúva rica. Então ela queria o dinheiro do Dante. Daí eu pensei, gente, agora tem enredo do dinheiro, então a Linda fez tudo por dinheiro. Puta que pariu. Tô copiando o primeiro filme na cara dura e vocês não estão percebendo. Porque assim, eu percebi. Eu só fui anotando, dando check de tanta coisa que estavam copiando do roteiro do primeiro. Parem pra analisar. O primeiro filme tinha a revelação ali, a reviravolta da Emily ter uma gêmea. A gente também teve a reviravolta da Emily querer o dinheiro do seguro e por isso ela forjou a própria morte. E tem até o rolê do incesto ali entre irmãos, que no caso a Charity gosta da Emily ou algo do tipo. Não fica muito claro essa conexão das duas, mas aquela cena que a Emily e a Charity estão na cama é esquisita. Porém, lá no primeiro filme teve esse mesmo rolê do meu irmão, da Stephanie, dela dar uns pegas nele. A Emily ficou zoando ela, falando tipo que ela era pegadora de irmão. Então tudo nesse filme era só uma cópia requentada do primeiro. E nossa, como deixou um gosto amargo na minha boca, um gosto azedo na minha boca. E eu dei graças a Deus quando o filme terminou. E a gente viu ali a Charity matando a Lisa, jogando o corpo dela no penhasco. A Charity concordou em assumir a culpa por todos os assassinatos que cometeu. Ela retornou ali pra prisão como se fosse a Emily. E o Nick, o filho da Emily e do Sean, foi morar com a Stephanie. Como ela conseguiu a guarda, a gente não sabe ao certo, mas a família, acho que do Dante, deve ter ajudado. E eu me pergunto, será que esse menino tá bem das ideias? Tá bem da cabeça? Tá indo na terapia? Porque, ó, a mãe dele foi presa 7 anos atrás. O pai dele acabou de ser morto. Ele acabou de perceber que a mãe dele abandonou ele novamente, porque a Emily literalmente fugiu, né? Ou ele acha que a Emily tá presa. Não sei se contaram ali sobre a gêmea dela, enfim. Mas o ponto é que esse menino deve estar sofrendo, mas aparentemente o roteiro esqueceu de destacar que o menino é uma criança, que ele teria esse sentimento, sabe, de perder a família inteira. Mas não, ele tá a maior naturalidade ali sentadinho na mesa no final, como se nada tivesse acontecido, como se ele estivesse na casa de um coleguinha. Então assim, gente, o filme é muito mal escrito, puta merda. E eu vou dar graças a Deus se não fizerem um terceiro filme. Espero que a Amazon lembre das polêmicas da Blake, a Blake não conseguiu um terceiro filme. Assim, quero que a Blake siga na carreira dela, faça as coisinhas dela. Mas, gente, para essa franquia aqui, ninguém precisa. Vai que no terceiro filme eles façam uma quadrigêmea. Do jeito que tá aí nas coisas aqui, eu não duvido. Mas o filme se finaliza com a Portia, a mãe do Dante, falando pra Emily que ela seria útil pra um trabalho.
isso deixa aberto que agora ela faz parte daquela máfia italiana ali, e muito provavelmente ela ajude eles com algum plano, alguma coisa que eles vão fazer, ela vai ser uma agente filtrada em algum lugar pra eles, não sei. Mas eu sei que isso deixou em aberto essa possibilidade e eu tenho medo do que pode vir pela frente depois desse segundo filme. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre Outro Pequeno Favor. Quero saber o que vocês acharam do filme, gostaram ou não gostaram, tem a mesma opinião que eu, tem uma opinião diferente, coloca nos comentários. Não esquece de deixar o like que é importante e se inscreve aqui pra próximos conteúdos e séries de filmes. Eu fico por aqui, grande beijo e tchau!